Só porque Zerra apareceu, o desejo de se casar com uma família nobre da Lev foi destruído. A Lev não conseguia acreditar que alguém que não gostava de casamento como Homer de repente tivesse uma namorada. A Lev pensou em seu coração que se Homer tinha uma namorada, deveria ser ela. Durante o jantar, a Lev fingiu ser amigável e perguntou o nível de escolaridade de Zerra, qual profissão. A resposta de Zerra foi que ela terminou o ensino médio e agora está desempregada. Isso deixou Homer e sua irmã um pouco constrangidos. A Lev disse diretamente que as meninas gostavam de pegar atalhos, nem todos podiam se juntar à aristocracia. Homer apenas ficou ao lado observando e não a ajudou. Isso deixou Zerra extremamente envergonhada, só conseguiu se levantar e sair. Homer também a perseguiu para fora e a puxou para dentro do carro. Ao mesmo tempo, a casa de Zerra não estava em paz neste momento porque não era possível contatá-la. Karen ainda estava esperando que ela voltasse para propor. Quando Karen partiu, a mãe de Zerra garantiu a ele que a faria aceitar sua proposta de casamento. Depois que Zerra chegou em casa, sua mãe furiosa agarrou seu cabelo e perguntou aonde ela foi esta noite, mas Zerra se recusou a dizer aonde ela foi, o que deixou sua mãe ainda mais furiosa. Ela pensou que não importa o que acontecesse, não era tão importante quanto Karen propor a ela, mas Zerra não gostava nada de Karen. Aos olhos de sua mãe, Karen era um genro com muito dinheiro. Ela não queria perder esse caixa eletrônico. A pequena Zerra só conseguia chorar secretamente. Ao mesmo tempo, a irmã de Homer, Ice, desmaiou e foi hospitalizada, mas o maior desejo de Ice era ver o irmão se casar. Por deixar sua irmã seguir seu caminho sem deixar nenhum arrependimento, ele mais uma vez foi à casa de Zerra. Você está disposto a se casar comigo? Cinderela foi proposta por um cara rico, mas ela não conseguia acreditar que era apenas uma transação. Homer se ofereceu para fingir um casamento com ela por 6 meses, depois pagar a ela uma grande quantia em dinheiro. Além disso, ela tinha que dar a resposta a ele amanhã. Ele completamente não deu a Zerra a chance de recusar, se virou e foi embora. Depois que ela voltou para seu quarto, ela foi descoberta por sua mãe faminta por dinheiro. Sua mãe pensou que era Karen, mas inesperadamente era um homem estranho. Ela imediatamente ficou com raiva e agarrou diretamente o cabelo de Zerra, forçando-a a perguntar quem era o homem. Zerra não disse nada, ela avisou Zerra para ficar longe daquele homem. Além disso, ela só tinha permissão para se casar com Karen. Neste momento, felizmente, havia uma irmã para impedir Zerra de escapar da mão cruel de sua mãe. Ela não sabia o que fazer, mas só podia chorar e não sabia o que fazer. Mas nesse momento ela descobriu uma nova carta na caixa de correio, abriu-a para ver que era uma conta de hospital. Honorários médicos e hospitalares até 127 mil. Essa quantia para sua família é um número celestial. Ela estava prestes a voltar para casa para contar ao pai sobre isso quando Karen foi até sua casa para encontrá-la e fazer uma proposta de casamento. Mesmo que Zerra não quisesse se casar com Karen, mesmo que ela morresse, ela não pôde deixar de encontrar outro caminho sob a ameaça de coerção de sua mãe. Mas agora sua mãe descobriu a conta em sua mão. Depois de ver a conta do hospital, ela insistiu em forçar Zerra a se casar com Karen. Se Zerra se recusasse a se casar com ele, seu pai teria que ir para a cadeia e sua única casa seria confiscada. Isso deixou Zerra sem escolha a não ser deixar sua mãe providenciar. Bem no momento em que Karen discutiu com seu pai sobre a hora do noivado, seu pai disse que queria pensar sobre isso por mais alguns dias e depois lhe dar uma resposta. Embora essa fosse a única maneira de ajudar sua filha, ele não sabia que havia irritado Karen. Antes de Karen partir, ele disse à mãe de Zerra que amanhã deveria dar-lhe uma resposta correta. A mãe de Zerra assegurou-lhe que lhe daria a resposta esta noite. A mãe de Zerra era como um leão furioso. Depois de entrar na casa, ela fez o marido ligar para Karen para dizer que estava pensando em ficar noiva amanhã, mas Zerra ainda queria resistir uma última vez. Sua mãe pegou a conta do hospital e jogou para o marido doente para saldar essa dívida e disse que se ele não pudesse saldar rapidamente, deixe Zerra pegar Karen. Só assim conseguiremos ultrapassar esta situação. Zerra disse que poderia ganhar dinheiro e pagar essa dívida, mas sua mãe nunca lhe deu uma chance. Imediatamente a expulsou de casa. Ela puxou o pai gravemente doente para que ele pudesse descobrir como ganhar dinheiro para pagar as contas do hospital. A mãe chutou diretamente ela e seu pai gravemente doente e ameaçou Zerra se ela não se casasse com Karen. Eles não podiam entrar na casa. O pobre pai e filha ficaram encharcados de chuva a noite toda, mas a mãe amante do dinheiro ainda não prestou atenção neles. Vendo que seu pai estava doente e resfriado, piorando sua doença, Zerra implorou apressadamente à mãe que abrisse a porta. Ela pensou que sua mãe iria respeitar a doença de seu pai e abrir a porta. Mas essa pobre garota não poderia imaginar que sua mãe estava completamente desinteressada, pelo contrário, forçou Zerra a aceitar a proposta de casamento de Karen ou então ficar por aí. Então ela friamente fechou a janela. Embora a irmã mais nova quisesse ajudar, sua mãe inadvertidamente recusou. Zerra só podia ficar na chuva usando o calor de seu corpo para aquecer seu pai. Ela não podia acreditar que sua mãe pudesse fazer uma coisa dessas porque a forçou a se casar com ela.
Felizmente, neste momento, a irmã pegou um cobertor para sua irmã e seu pai se aquecerem, mas ainda assim foi descoberta por sua mãe. Ela deu um aviso severo, mas neste momento seu pai desmaiou de repente. Zerra correu para bater na porta implorando por sua mãe e irmã, mas sua mãe ainda estava sentada no sofá comendo bolo e assistindo TV. Depois de ouvir uma batida na porta, ela ainda aumentou o volume da televisão, não se importando com a vida ou a morte do pai e do filho. Embora Zerra tentasse bater na porta, sua mãe ainda não se importava, ela só conseguia bater na janela para chamar sua irmã. Felizmente, minha irmã apareceu a tempo. Depois de saber da situação de seu pai, ela correu para dentro de casa para chamar uma ambulância. Mas sua mãe só fez uma pergunta e depois continuou a comer bolo. Mas neste momento Zerra olhou para seu pai que estava em coma, mas não podia fazer nada além de rezar ao céu para protegê-lo. Mas sua mãe não acreditou em suas palavras e achou que Zerra estava mentindo. Quando ela ouviu a ambulância: "Estou implorando, abra a porta." "Você chama a ambulância?" "Abra a porta, mamãe." "Por que chamar uma ambulância? Onde está o dinheiro para pagar?" Quando a ambulância levou o pai de Zerra, sua mãe ainda assumiu que eles estavam atuando. Depois de repreender algumas palavras, ela entrou na casa. Zerra foi sozinha para o hospital, do lado de fora do quarto esperando as notícias do médico. Zerra estava assustada e preocupada com a segurança de seu pai. Sua irmã em casa a chamou impacientemente, mas sua mãe a fez ir para a cama. "Como você pode ser assim? Eles estão apenas desperdiçando dinheiro. Você não sabe que existem mais de 120 mil contas hospitalares não pagas? Pode pagar esse valor?" Nem $5 no bolso da sua irmã. Neste exato momento o médico saiu da sala de emergência. Ele disse a Zerra que a última ferida da paciente estava infectada e precisava ser operada rapidamente. O custo da cirurgia era de 60 mil. Disse a ela para se apressar e pagar. Quando Zerra soube que o custo da cirurgia exigia 60 mil, ela não sabia o que fazer. Essa garota não tinha nem $5 no corpo, mas precisava de 60 mil para pagar a cirurgia do pai. Só porque sua mãe amante do dinheiro queria forçá-la a se casar, ela chutou seu pai e filho para fora de casa, ficou encharcada de chuva a noite toda, fazendo com que a ferida de seu pai se infectasse com uma infecção com risco de vida. A indefesa Zerra só podia implorar ao médico, querendo que o médico fizesse a cirurgia primeiro, depois ela juntaria dinheiro suficiente e pagaria as taxas do hospital depois. Mas o médico a negou porque ele não tinha esse direito, e o pai de Zerra não tinha seguro de saúde, deixando Zerra se sentindo extremamente desamparada. A mãe dela ainda estava em casa no momento. Quando a filha mais nova disse que o pai estava deitado no pronto-socorro, ela perguntou com muita frieza que ele não estava morto, deixando a filha indefesa. Mas neste momento Keren veio. Na verdade, a mãe de Zerra estava esperando que ele voltasse para casa todo esse tempo. Vendo Keren, ela disse a ele que pretendia informá-lo desde a noite passada que eles concordaram com sua proposta de casamento, mas a antiga doença do pai de Zerra voltou de repente para que ela não pudesse denunciá-la. Ela até o confortou que ele era certamente um bom marido. Então os três foram para o hospital. A mãe de Zerra ficava dizendo que as taxas de hospital em um hospital de classe tão alta não podiam pagar no caminho. Zerra estava chorando sozinha. Quando ela viu sua mãe e irmã, de repente ela parecia encontrar apoio. Depois que Zerra contou a todos sobre a doença de seu pai, sua mãe voltou a se apresentar como uma atriz famosa. Nesse ponto, Keren sugeriu que ele fosse ao médico. Depois que ele saiu, o rosto da mãe de Zerra mudou imediatamente. Ela disse a Zerra que se ela não se casasse com Keren, ela não teria dinheiro para pagar as contas do hospital de seu pai. Não muito tempo depois que Keren saiu do médico, a mãe de Zerra foi imediatamente perguntar sobre a situação. Quando ela soube que 60 mil dinheiro para a cirurgia era necessário, ela ficou extremamente surpresa e parecia lamentável. Keren disse a ela para ter certeza e disse que ia ajudá-los. Pela expressão da mãe de Zerra, podia-se dizer que Keren não podia escapar de sua mão. Ela disse a Keren que Zerra ama muito seu pai, se ele puder salvá-lo desta vez, Zerra não o rejeitará mais. Depois de ouvir, Keren imediatamente saiu para pagar, mas agora o médico deu a Zerra uma mensagem final de que se ela hesitasse em operar seu pai, talvez seu pai não sobrevivesse até a manhã seguinte. Zerra não tinha outra escolha. Ela se lembrou das palavras de Homer naquela noite. Homer ofereceu a ele um casamento falso dentro de 6 meses, ele pagaria a ela uma grande quantia em dinheiro, a fim de realizar rapidamente a cirurgia em seu pai. Homer se tornou a última folha de grama que salvou a vida de Zerra. Quando ela foi ao encontro de Homer, os olhos de Homer olharam para ela cheios de desprezo porque em seus olhos Zerra era uma garota materialista.